Vamos dar continuidade ao estudo sobre a missão de Deus. O tema desses estudos é a missão de Deus. Deus não está longe dos povos. Bom, esse é o tema dos estudos de quarta-feira, de quarta-feiras. Vamos ler o texto? Josué capítulo 2. Vamos até o 11. Diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vamos examinar a terra, especialmente Jericó. Tira um pouquinho do ganho, por favor. Cadê o Wesley? Tira ele aí, está apitando o microfone. Obrigado. Especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Só até aqui. Meus irmãos, semana passada eu falei sobre a salvação no Novo Testamento, apresentei grandes evidências aqui textuais a vocês. Como se dá a salvação no Novo Testamento? E eu defendi aqui que a salvação no Novo Testamento se dá pelo nome de Jesus Cristo, pela proclamação do Evangelho, e as pessoas são salvas confiando de todo o coração. E isso se dá também na profissão de fé, que saem dos lábios. Eu disse para vocês também que tem 2 linhas quando se fala de assunto de salvação de povos. Tá bom? Tem 2 linhas na teologia. Uma é chamada exclusivista e a outra é chamada inclusivista. Inclusivista é de incluir. Exclusivista, de excluir ou de exclusividade. Eu defendo o exclusivismo. A fé cristã é exclusivista. O que significa? Que a salvação só se dá mediante o nome de Jesus Cristo e a fé nele. Eu disse isso para vocês. Eu sei que alguns vão argumentar do lado dos inclusivistas
que Deus tem salvado pessoas de todos os povos, línguas e nações sem o evangelho. Esse é o inclusivista. Eles não precisam de evangelho para serem salvos, eles não precisam disso. Eles são salvos de acordo com a luz que eles têm. Defendem os inclusivistas. E não se assustem não, porque nessa linha agora me dá só um pouquinho. Só um pouquinho. Aumenta um pouquinho, por favor. Eles não são nenhuma anomalia, não. Billy Graham está entre eles. Billy Graham, por mais que pregasse o evangelho, e às vezes em uma tarde 800 ou 1.000 ou 2.000 pessoas aceitassem Jesus ali, e ele pregava ali a palavra, as pessoas aceitavam Jesus, Billy Graham defendia que existiam pessoas que eram salvos sem precisar de um Billy Graham pregando. Eles olhavam para a natureza, ou serviam muito bem os seus deuses e praticavam boas obras, e de acordo com a luz que eles tinham na religião deles, para não ficar muito longe, um exemplo aqui. Imagine alguém que adora o Deus Sol em um determinado lugar desse mundo. Ele adora o Deus Sol, mas ele é um bom homem, ele tem um bom coração, ele segue a lei de Deus sem conhecer a lei de Deus. Ele ajuda os pobres, ele não adultera, ele não rouba. Ele é muito zeloso ao Deus Sol. Para Billy Graham, esse homem pode ser salvo sem o Evangelho de Jesus, mas ele é salvo de acordo com a bondade que ele manifesta através da luz que ele tem, não da luz do sol, do Deus Sol, não, mas da revelação que ele tem, que é mínima, mas que é suficiente para salvá-lo. O nome dessa ideia na teologia é inclusivismo, tá bom? Dentro desses, ou dessa linha de pensamento, tem os inclusivistas pessimistas e os otimistas. Quem são os inclusivistas otimistas? Que vários idólatras estão sendo salvos porque Deus não está levando em conta a idolatria. Então, várias pessoas no budismo, várias pessoas no hinduísmo estão sendo salvas porque são boas. Elas são boas. E nunca ouviram falar no nome de Jesus. Então, seria injusto condenar essas pessoas, já que elas nunca ouviram falar. E eles defendem que são muitas pessoas. O inclusivista pessimista vai dizer que é possível essa pessoa que nunca ouviu falar no nome de Jesus ser salva, mas é raro de acontecer. Vocês conseguiram entender? É possível acontecer. Lá na Índia, numa tribo de lá, que nunca ouviu falar no nome de Jesus, nunca viu um missionário na vida, nunca leu uma Bíblia, não sabe nem quem é Jesus. Hoje em dia está muito difícil isso acontecer, mas ainda existe. Ele vai dizer, essa pessoa ela é salva sem precisar do missionário, sem precisar da Bíblia, sem precisar do nome de Jesus. Ela é salva pela obra de Jesus, mas sem crer e conhecer Jesus. Mas é muito pouco, esses são os pessimistas. Tem os exclusivistas, que é a linha que eu faço parte. Dentro do exclusivismo tem os otimistas e os pessimistas. Os pessimistas vão dizer, olha, essa história aí de Jesus se revelar em sonho para muçulmanos, tudo mentira, tudo bobagem. Jesus não se revela em sonho, tem nada disso. Se a pessoa só vai ser salva crendo no Evangelho, mas sem nenhuma revelação vinda de Deus, tem que ser somente pela boca do missionário, do pregador. Esse é o exclusivista pessimista. E tem os exclusivistas otimistas, que é a linha que eu sigo. Eu tenho relatos, e mais relatos, e mais relatos, de gente sonhando com Jesus, vindo à igreja, se convertendo, hoje é diácono, pastor. E o que eu faço com os relatos? Por isso que eu defendo que Deus não está longe dos povos. Ele está se revelando. Porém, eu não creio que a conversão se dá sem a palavra. Eu defendo também, dentro do exclusivismo, que é possível alguém olhar para a natureza, não é salvo pela natureza, mas ele olha para a natureza e diz, não existem vários deuses. Isso é obra de um só Deus verdadeiro. Eu quero ele para mim. Cadê ele? Eu estou tateando, mas eu não acho ele. E eu creio como vários, que Deus envia os seus missionários onde ele quer. E tem salvado, inclusive, essas pessoas.
E eu mostrei para vocês como se deu a salvação, por exemplo, do centurião Cornélio. Cornélio era alguém que não servia a Jesus, mas ele temia e era simpatizante do Deus de Israel. O que para o inclusivista já daria salvação para ele. Olha, se um budista é salvo, imagine um judeu, meu Deus do céu, aí os judeus estão salvos. Cornélio, ele temia ao Deus da Bíblia, ao Jeová, e pasmem, ele não tinha Jesus no coração. E pasmem, o anjo disse, as suas orações foram ouvidas. De onde vem isso, meu Deus do céu? É por isso que eu sou um exclusivista otimista. É possível alguém tatear, almejar por esse Deus. Negar os ídolos. Ele negou os ídolos e clamava somente ao Deus dos céus. E o que me deixou abismado, estudando e pesquisando sobre esses fatos, tem inclusive um livro chamado Fator Melquisedeque. Quem quiser pode procurar e comprar. Existe esse livro também narrado na internet. Hoje em dia está muito fácil adquirir as coisas. Porém, eu não defendo que Cornélio era salvo, porque a oração dele foi ouvida. Muito cuidado nessa área, tá? Inclusive as esmolas de Cornélio eram aceitas por Deus, mas Cornélio não era salvo. Esse tem sido o calcanhar de Aquiles dos inclusivistas. Eu defendo que a idolatria não é bom bastante para salvar uma pessoa. O cara clamar ao Deus Sol não vai salvar ele nunca, porque ele é idólatra. Idolatria não é boa o bastante para salvar. Eu também defendo que não há salvação sem a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, porque eu creio em Atos 4:12. Não há nome dado ao homem pelo qual possam ser salvos, e é o nome de Jesus. E eu quero ler com vocês aqui Atos 11, versículo 12, 13 e 14, para mostrar que o inclusivismo não é bíblico, é invenção. Pare e pense comigo. É possível. Alguém numa tribo na Austrália, no meio do mato, que por acaso não ouviu falar em Jesus Cristo, ser salvo adorando Deus Árvore? Não é possível. Mas quando a gente fala de alguém adorando o Jeová, o Deus dos judeus, sem conhecer Jesus, humanamente falando, essa pessoa está no nível acima do cara na Austrália. Porque ele já está servindo ao Deus de Abraão, entre aspas. Se o cara da Austrália é salvo, o judeu que nunca ouviu falar de Jesus, que hoje é impossível, todos sabem, quanto mais esse judeu também seria salvo. Mas olha o que a Bíblia fala desse homem que simpatiza, crê e ora ao Deus Jeová. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles, é Pedro dizendo aqui. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, olha, uma revelação, só mais um gásinho aqui, Lem, por favor. É revelação, um anjo apareceu a ele. Um anjo aparece para Cornélio. E Cornélio relata isso. E o anjo diz para ele, mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele trará uma mensagem, olha isso aqui, por meio da qual serão salvos. Perceberam isso? Ele será salvo por meio da mensagem, e não por olhar para o sol ou para a lua, não, por meio da mensagem. Vocês serão salvos, e todos os da sua casa. Quem é esse homem? Atos 10, versículo 1, por favor. Atos 10, 1. Quem é esse homem? Olha o que aconteceu com Cornélio. Olha onde ele morava, olha onde ele vivia. Havia em Cesareia
um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, a Jeová. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Você olha para esse homem, ele é salvo ou não é salvo? Parece que é. Eu diria, ele não está longe da verdade. Ele está quase lá. Falta algo a ele. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Estou diante de um homem que orava ao Deus único e verdadeiro, dava esmolas. E agora eu tive outras informações. As orações dele eram ouvidas e as esmolas dele subiam aos céus. E ele não era salvo. Estão entendendo? Mas ele ansiava por Deus. E eu brinquei na semana passada, né? Às vezes Deus envia o missionário ao ímpio, ao pecador, e às vezes Deus envia o pecador ao missionário. Tudo para salvar. Eu creio que Deus move céus e terra para salvar o pecador. Ele não fica sem a mensagem. Deus envia a esse homem que está tateando a mensagem que ele almeja e deseja. Nós temos relatos também de tribos que esperavam por esse Deus e os missionários chegavam lá. Tem tudo documentado, a gente tem tudo muito bonitinho, tudo muito bem documentado. Mas a salvação se dá pela crença, ou na verdade, pela posse do Evangelho em Jesus Cristo. E no Antigo Testamento, já que Jesus não tinha vindo, e agora? Nós sabemos que no Novo é pelo nome de Jesus. Nome é identidade. A pessoa tem que saber quem ele é. Tem que saber quem é Jesus, o que ele fez para ser salvo. E o Antigo Testamento? A pessoa era salva, crendo de todo o coração e invocando de todo o coração ao único Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. Eu creio na regeneração do Espírito Santo no Antigo Testamento. Não creio que as pessoas tinham a plenitude do Espírito, mas eram regeneradas pelo Espírito. Elas não tinham os dons, elas não tinham as manifestações e o enchimento do Espírito no Antigo Testamento, mas elas eram regeneradas. E manifestavam a fé no único Deus soberano. Nós temos aqui no livro de Josué um relato muito curioso. Deus é o maior missionário do mundo. Eu já defendi no púlpito dessa igreja aqui que a abertura do Mar Vermelho também foi um ato missionário de Deus. Repare no que eu estou defendendo. Não foi apenas um ato libertador de Deus. Não apenas um ato libertador. Foi um ato libertador para tirar Israel do Egito. Mas também foi um ato missionário de Deus. Porque tudo isso se espalharia em toda a terra, que o Deus do povo de Israel escravizado no Egito venceu os deuses do Egito e Faraó e abriu o grande Mar Vermelho. E agora este povo está numeroso, forte, no deserto, vindo tomar Canaã, que já pertencia a Abraão. Isso se propagou em todo o mundo. E chegou aqui, no ouvido de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. Olhe comigo o versículo 8 do capítulo 2 de Josué. Versículo 8 do capítulo 2 do livro de Josué. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha o que ela está professando aqui. Quem pregou para Raabe? Quem foi o missionário que contou para Raabe? Quem contou para Raabe que esse Deus faria isso? Sei, ela afirma, que o Senhor lhes deu esta terra.
o Senhor, o Senhor. Ela me parece que não é mais politeísta. Lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Todos no plural. Todo mundo em Jericó ouviu falar dos atos poderosos de Deus no Egito. Vocês compreendem isso? Eles são indesculpáveis. Eles ouviram e não creram porque não quiseram crer. Raabe ouviu e creu. Ela ouviu e temeu. Tanto é que Raabe aparece na genealogia de Jesus, sim ou não? Sim ou não? É parente de Jesus? Todos os habitantes ficaram apavorados, diz o relato de Raabe. Versículo 10. Pois temos, qual é o termo aí? Ouvido como o Senhor. Olha o ato missionário de Deus aqui. Não só libertador, mas também missionário. Olha o que ela vai dizer. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão. Ela vai mencionar Seol e Og. Eu já preguei aqui sobre a destruição dos reinos de Seol e Og por Moisés e os israelitas. Os 2 reis amorreus. Ela menciona isso aqui. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seol e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos, plural, quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, olha agora, o seu Deus é Deus em cima nos céus. E o quê? Embaixo na terra. Essa é a profissão de fé de Raabe. E aí a minha pergunta continua. Quem pregou para Raabe? Quem deu testemunho do Senhor para Raabe? Óbvio, não foi o sol nem as estrelas. Ela ouviu os feitos do Senhor, creu e professou que Ele é o único e verdadeiro Deus. Deus acima nos céus e também embaixo na terra. Raabe se juntou aos israelitas, nós sabemos disso. Ela é mencionada na genealogia de Jesus. É uma crente verdadeira no Senhor. Deus salvava pessoas no Antigo Testamento fora de Israel. Se a gente achar que os salvos estavam somente no povo de Israel, limitaremos a obra do Senhor em todo o mundo. Uma vez eu ouvi um inclusivista dizer o seguinte: Deus salva pessoas sem o Evangelho. É óbvio que ele vai usar o Antigo Testamento. Mas eu já mostrei a minha defesa de como Deus salva no Antigo Testamento. Não é olhando para o sol e a lua. Não é isso. Mas ele disse, um exemplo é Enos. Enos foi salvo sem missionário. Eu falei, cara, é um argumento muito bobo. Quem é Enos? Quem é Enos? Quem sabe? Filho de Sete, né? Meu Deus, ele precisa de missionário para quê? Eu quero saber. Enos precisa de missionário para quê? Lê a descendência de Enos. Pregação oral. O que os judeus chamam de tradição oral. Adão conheceu a Deus. Inclusive, eu ouvi um inclusivista também dizer, o próprio Abel e Caim não tinham missionário. Falei, meu Deus, aí é muito baixo. Lê o texto, Abel já levava ofertas a Deus. Ele conhecia Deus. E Caim também levava. Eles não precisavam de missionários. Eles sabiam quem era Deus por causa do pai, meu Deus do céu. O pai era Adão. Adão é o homem que é conhecido como o descendente de Deus no Antigo Testamento.
Paulo ainda argumenta aos atenienses, né? Sabemos que somos descendência de Deus e por meio de um Deus fez todos. Ele está falando de Adão. Adão não precisa de missionário. Adão ouviu a própria proclamação divina. E da semente da mulher haverá um que esmagará a cabeça da serpente. Adão ainda sabia um pouco do evangelho, que já era proclamado no Antigo Testamento de alguma forma. Logo, Abel morre, vem Sete. Óbvio, Sete sabia quem era Deus. Sete sabia que não existiam deuses. Sete sabia que existia o Deus criador do seu pai. E Enos, filho de Sete, obviamente não precisa de missionário. Não foi olhando para o céu, para a lua, nada disso. Pregação, tradição oral, de pai para filho. É conhecido que no tempo de Enos, os homens voltaram a invocar o Senhor. Mas eles não invocavam o Senhor por ignorância, mas sim por rebeldia. Eles conheciam a Deus, mas eram rebeldes. Enos voltou a cultuar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Eu quero levar vocês aqui para um dos textos que eu já caminhei com alguns dos irmãos aqui nessa igreja, que é Gênesis 12. E aqui nós vamos ver a salvação de Abraão no Antigo Testamento. E, obviamente, Abraão não pertence ao povo de Israel. Vocês sabem por quê, né? Ou não? Abraão não era israelita. Ou era? Não. Por que ele não era israelita? Budista? Avô deles. Não tem como Abraão ser israelita, irmãos. Por favor. Assim como Adão não era israelita. Assim como Sete não era israelita. Enos não era israelita. Israelitas são os filhos de Jacó. O nome de Jacó vira Israel. Israel tem 12 filhos, que formam 12 tribos e depois uma grande nação. E aí vem os israelitas, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Abraão é avô de Jacó. Abraão é gentil, de uma terra idólatra. Olha como Deus chamou Abraão aqui. Dê uma olhadinha à salvação no Antigo Testamento. O Deus que se revela. Dê uma olhadinha, por exemplo, no capítulo 11, versículo 10. Nós temos o registro da descendência de quem? De Sem. Sem olhar para a Bíblia, quem foi Sem? Estamos num culto de doutrina, né? De estudo. Quem foi Sem? Len, se tu não aumentar o meu microfone, eu te excluo da igreja. Já pedi 3 vezes, por favor. Quem foi Sem? Filho de Noé. Abraão é da descendência de quem? De Sem. Sem conhecia o Senhor ou não conhecia o Senhor? Obviamente conhecia. Mas a família cresce, o povo começa a ser gerado na terra, eles povoam a terra. É como se o livro de Gênesis ali voltasse a um paralelo. No início de Gênesis é Adão e Eva para multiplicar e ter filhos. Deus destrói tudo, agora é Noé e sua família. Também tem que multiplicar e ter filhos. Eu não quero dar esse passo, mas é como se Noé fosse um tipo de segundo Adão. Não quero complicar as coisas. Mas a terra está inabitada, agora ele vai crescer e procriar e aumentar a humanidade na terra. Isso cabe a Noé agora. Ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem vai procriar depois do dilúvio. E vem. E começa. Dá uma olhadinha no versículo 27 agora. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Lembra que eu brinquei com os irmãos aqui? Quem são os irmãos de Abraão? Falem o nome de cabeça. Naor e Harã. Quem morre, Naor ou Harã? Quem a Bíblia conta que morreu? Antes do pai. Parece que é um evento novo, né? Normalmente o pai morria e gerou fulano e fulano começa. Parece que aqui as coisas começam a mudar. Um filho morre antes do pai aqui. O pai sepulta o próprio filho. Isso acontece na família de Abrão.
Quem foi que morreu? Harã. Naor e Abrão ficam vivos. A Bíblia também vai dizer que Harã morreu em Ur dos Caldeus. Versículo 28. Terra idólatra. Servem a ídolos. Dê uma olhadinha agora. Versículo 29. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca, e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ei, Canaã. Canaã antes de Moisés. O povo sai do Egito para tomar Canaã, certo? Mas agora a Bíblia fala de Canaã antes do povo do Egito, que é Abrão. Nós sabemos que isso pertence a Abraão. Deus dá a Abraão. O povo de Israel só está tomando o que é deles, tá? Porque Abraão comprou. Aí a gente entra no capítulo 12, que tem como título o chamado de Abrão. E eu pergunto, qual foi o missionário? Eu quero saber. Qual foi o missionário que ganhou Abraão para Jeová? Capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra. Está claro, quem foi o missionário de Abrão? Deus. O Deus que se revela. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Deus falando com ele. Saia da terra de seu pai. Eu li com os irmãos aqui que Josué, capítulo 24, nos conta algo. Ele diz, sabemos que os nossos pais serviam a outros deuses. Terá, pai de Abraão, era idólatra. Ele dá nome, Josué dá nome. Todos idólatras. Deus vai lá e chama Abrão. E aí ele abençoa Abrão. Eu até brinquei com os irmãos aqui. Mas por que Abrão? Contei o que uma tradição rabínica fala sobre essa história. É óbvio, ninguém lembra aqui disso. Mas alguns rabinos contam que Abraão foi salvo assim. Ele estava na sua terra e ele estava limpando os seus deuses de madeira. Só que um dos deuses caiu. E quando caiu, também caiu junto dos deuses a ficha de Abraão. Como assim? Ele é Deus e quem cuida dele sou eu. Alguns rabinos dizem isso. E então Abraão negou a poligamia. Poligamia, meu Deus. Abraão negou ali o politeísmo. Então Deus veio a Abraão. Isso é história rabínica, né? Aí outro judeu vai dizer que é mentira, tudo mentira. Judeu é uma coisa... Bota 3 judeus para conversar e tem 300 ideias diferentes. Não, eu não sei por que ele escolheu Abraão. Ele quis Abraão. Não tem como discutir essas coisas mais. Isso aí eu deixo para Deus. Foi Abraão. Só que nós sabemos que Abraão, ele leva Ló com ele. Ló confessou o mesmo Deus de Abraão. Sobrinho de Abraão, filho de Harã, vai com o tio. Eles enriquecem muito. Aí chega uma hora que Abraão diz para Ló, olha, os pastores deles começam a brigar. O pastor do rebanho de Abraão começa a brigar com os pastores do rebanho de Ló, porque eles estão muito ricos, tem muito gado, muito bicho. E um lugar só não dá para os 2 rebanhos, porque eles devoram tudo. Aí Abraão chegou para Ló e fala, nós somos irmãos, ele chama Ló de irmão, tá? Mas é sobrinho e tio. A gente não pode brigar, a gente é irmão. Me diz, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló vai para as bandas de Sodoma, lembram disso? E Abraão vai para outro lugar. Ló está em Sodoma. Abraão foi para outro lugar. Só que tem uma guerra danada. De 4 reis contra 5. E o rei de Sodoma e o rei de Gomorra estão envolvidos na guerra. Eles perdem a guerra. E os reis inimigos dos reis de Sodoma, onde Ló mora, vai levar o bendito Ló como escravo. Quando Abraão fica sabendo disso, o que Abraão faz? Reúne os seus maiores combatentes e vai guerrear contra esses reis ímpios que sequestraram o seu sobrinho. A Bíblia diz que Abraão vence a guerra.
Ele pega alguns amigos, muitos homens preparados para a batalha. Ele vence a guerra e traz Ló de volta. O rei de Sodoma vem bajulando Abraão. Abraão nega a oferta do rei de Sodoma. Só que aparece uma figura, que eu não sei de onde veio, chamado Melquisedeque. Quem já ouviu falar de Melquisedeque? Ele aparece do nada. Olha, Abraão, pai de muitas nações, abençoado por Deus, ouviu a voz de Deus. Se eu parasse a leitura até o capítulo 12, na minha opinião, Abraão, o maior homem da terra. Sim ou não? Não. Parece que Melquisedeque é maior do que ele. Porque só o maior abençoa o menor. O menor nunca abençoa o maior. E Melquisedeque abençoou Abraão. E a Bíblia fala que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem pregou para Melquisedeque antes de Abraão? Minha mente está confusa já. Por que esse cara crê no Deus soberano se ele não é amigo de Abraão? Como pode alguém na terra, depois do dilúvio, ser sacerdote do Deus Altíssimo? Eu não sei, mas Deus se revela. E ele crê naquela revelação. Não é que ele adora o sol, não. Ele adora o soberano. E adora e proclama o soberano. Leia comigo Gênesis 14, versículo 18. Gênesis 14, 18. Olha o que o texto vai dizer. Gênesis é muito fácil de achar. É simplesmente o primeiro livro da Bíblia. E você vai para o capítulo 14, no versículo 18, e está assim. Então Melquisedeque, rei de Salém. E o quê? Sacerdote de quem? De Moloque? Não. De Baal? Não. Sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe pão e vinho. Se eu fosse Agostinho de Hipona aí, alegorizar aqui, eu estava feito. Pão e vinho é ser do Senhor? O texto não diz isso, eu não vou inventar moda não. Trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Só o maior abençoou o menor. Tinha alguém na terra maior que Abraão. Deus não se limitou a Abraão. Ele é o Deus que se revela. Sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, olhem para mim. Pelo que eu sei, só pode ser sacerdote de Deus quem é descendência de Arão, da tribo de Levi. Mas Levi nem era nascido. Como pode alguém ser sacerdote se não é da linhagem de Arão? Lembra que Datã, Abirão, On tiveram aquela rebeldia querendo ser sacerdotes? Eles eram todos levitas. Nós também queremos ser. E convocou-se 250 homens com incenso como sacerdote. Eles foram destruídos por Deus ali. E depois o outro evento é a vara que florescer, esse será o sacerdote. E o bordão de Arão floresce. Arão é sacerdote. E Deus diz, levitas, foi dado a vocês o tabernáculo, contente-se com isso. Mas vocês nunca vão ministrar diante do altar. Isso só cabe aos filhos de Arão e ponto. Nenhum de vocês vai chegar perto do altar. Só chega no altar o sacerdote. E vocês não serão sacerdotes. Só os filhos de Arão. Ninguém pode ser sacerdote de Israel a não ser se for da descendência de Arão. Não é nem de Moisés, de Arão. Só que Melquisedeque é antes de Arão, antes de Moisés, antes de Levi, antes de Isaac e contemporâneo de Abraão. O que eu faço com esse cara aqui? É por isso que o autor de Hebreus, para justificar para os hebreus, judeus, que Jesus era sacerdote, ele usa essa figura aqui. Porque o judeu vai dizer, Jesus não pode ser sacerdote, porque ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi. E Jesus nem é descendente de Arão. Então esse Jesus não pode ser sacerdote. Aí o autor de Hebreus vai dizer, mais ou menos assim, vocês não entendem. Ele é da ordem de Melquisedeque. Sem linhagem, sem pai, sem mãe, sem fim de dias. Jesus não é da ordem de Arão.
ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é filho de sacerdote. Ele é porque o Deus Altíssimo fez ele sacerdote. E ponto. O autor de Hebreus cita Melquisedeque. Eu sei que alguns vão dizer Melquisedeque era o próprio Jesus no Antigo Testamento. Não era. Ele era um homem, um rei de Salém, em Canaã. Quando o autor de Hebreus diz que ele não tinha princípio de dias, o judeu fazia isso. Quando não tinha uma linhagem, porque o judeu trabalha com genealogia, já viu? Fulano, filho de Beltrano, filho de não sei quem. Quando o camarada não tinha linhagem, eles diziam, sem início. O judeu fazia assim. Sem princípio de dias, porque ninguém sabe quem é o pai, a mãe, o avô. Não tinha. E sem fim de dias é porque ninguém sabe, ninguém soube como o Melquisedeque morreu, nem nada disso. Mas o que é interessante é que o autor de Hebreus chama Melquisedeque de homem. O meu ponto é, quem pregou para ele? Deus se revelou a Melquisedeque de forma que eu não sei, mas foi uma forma misteriosa. Será que ele chamou como chamou Abraão? Melquisedeque, vem cá, eu sou o único Deus verdadeiro? Uma tradição que passou verdadeira, uma tradição oral verdadeira, vinda de Sem, de Cã, de Jafé, não sei também. E ele creu nesse Deus? Não sei. Para terminar o estudo de hoje, Melquisedeque era regenerado. Ele tinha fé no Deus Altíssimo e era arrependido também. Eu quero abrir com vocês agora lá em Hebreus, caminhando para o final do estudo. Venha comigo em Hebreus capítulo 7 e aqui a gente finaliza. Hebreus 7:1. Hebreus 7:1. Quem não achou, olha aqui para o telão. Olha o que diz. Esse Melquisedeque, rei de Salém, que alguns vão dizer que Salém significa Jerusalém, esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois da derrota, de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-se por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Certo é que, quando há mudança do sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é, bem conhecido, que o nosso Senhor, descendente de Judá, ou descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o versículo 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora,
daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ele não é sacerdote segundo Arão. Jesus é sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Sem linhagem. Sem fim de dias. Sem início de dias. Ele se tornou sacerdote do Deus Altíssimo. E a figura que o representava, de alguma forma, no Antigo Testamento, é um rei de Canaã, em Salém, que era superior a Abraão. E eu não sei como Deus se revelou a ele. Para encerrar o estudo de hoje, o nosso Deus não é manco, nem aleijado das pernas, nem mudo da sua boca. O Evangelho tem sido proclamado em todo canto do mundo. Em todo canto, Deus tem salvado pessoas. Se no Antigo Testamento ele salvava, independente de Israel, quanto mais no Novo Testamento. Eu também não creio que o ide, ou indo, dependendo de quem interpreta isso, é uma brincadeira de Deus. Não, é uma verdade. Vão por todo mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Quem crê em mim será salvo. Ele não está brincando de fazer missões, ele não está brincando de salvar. É necessário crer e adorá-lo. E aí está alguém salvo. Se o adora, professa e crê nele de todo o coração. Tanto no Antigo, quanto no Novo, através do nome revelado, Jesus Cristo. É isso que eu creio. Tem que crer na mensagem. Pastor, e o cara que nunca ouviu e nunca creu, ele não é salvo. Ele não é salvo. Mas pelo que Deus revelou na natureza, ele pode muito bem saber que aqueles deuses dele não servem para nada. Ele tem que fazer como Cornélio. Criador, me salva. Dá um jeito e me salva. E eu creio que Deus vai salvá-lo. Ele tem salvado. Não fiquemos angustiados sobre isso. Só proclamemos a verdade. É necessário crer no nome de Jesus Cristo para a salvação. E ele não está longe dos povos. Nunca. Ele está muito perto de todos os povos. Alguém na Coreia do Norte agora, se clamar, ele ouve e salva. Oremos por isso, porque nós cremos que o nosso Deus se revela. A natureza criada está berrando, gritando, tolo, tolo, parem de me adorar, eu fui criado, tolos. É triste porque esses homens têm transformado a verdade de Deus em injustiça e adorado falsos deuses, como diz Romanos 1, 18, 19 e 20. Está muito claro que Deus existe, mas eles transformaram a verdade de Deus em idolatria. A idolatria nunca é poderosa para salvar ninguém. É necessário abandonar os ídolos e servir um único Deus verdadeiro. E o nome dele foi revelado em Jesus Cristo. Amém? Nosso Deus não tem as mãos encolhidas, tá, meus irmãos? Isaías 46, ele diz, eu cumprirei o meu propósito e ninguém vai me impedir. Eu levanto uma ave de rapina e também tiro um homem do Oriente e o levo para cumprir o meu propósito. Ele leva os missionários para onde ele quer. E ele vai cumprir o propósito dele. Esses caras vão chegar onde vocês nem imaginam. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor.